Queridos amigos, que o amor de Maria de Nazaré nos guie e transforme nossos corações hoje e sempre. Neste novo episódio, somos conduzidos a uma das ocorrências mais comoventes narradas no capítulo 10º do livro No Mundo Maior, do Espírito André Luiz e psicografia de Chico Xavier. O instrutor Cadelaro leva André Luiz para acompanhar o drama de uma jovem gestante que atravessa um profundo conflito emocional. Trata-se de um caso real observado pela equipe espiritual, revelando as consequências dos pensamentos de rejeição, do sofrimento íntimo, do processo reencarnatório de um espírito que aguardava a oportunidade de renascer. Lembramos que a Luísa apresenta essas experiências como exemplos de estudo e reflexão, convidando o leitor a compreender a responsabilidade dos sentimentos, das escolhas e do amparo espiritual diante das dificuldades humanas. Em um breve diálogo, Calderaro demonstra urgência diante da gravidade da situação e afirma que não havia tempo a perder. Juntamente com André Luiz, dirige-se imediatamente ao local onde se encontrava Cecília, a gestante. Ao entrarem no quarto, encontram um ambiente confortável e perfumado. Sobre o leito, a jovem sofre convulsões, revelando um profundo sofrimento físico e emocional. Ao seu lado está uma enfermeira responsável pelos cuidados materiais e o espírito de sua mãe, invisível aos olhos humanos. A mãe espiritual explica ao instrutor Calderaro que a situação é extremamente grave e que sua presença junto da filha tem como principal objetivo impedir a aproximação de entidades perturbadoras que insistem em cercar a jovem. Essa observação revela um ensinamento importante da doutrina espírita. Em momentos de intenso desequilíbrio emocional, a pessoa pode tornar-se mais vulnerável à influência de espíritos igualmente perturbados. Ao mesmo tempo, mostra que os benfeitores espirituais e familiares desencarnados procuram oferecer proteção sempre que possível, respeitando as leis divinas e o livre arbítrio de cada espírito. Vale lembrar que nem todo familiar que desencarna tem condições de prestar auxílio aos que permanecem na Terra. O Livro dos Espíritos obras de André Luiz ensinam que a condição do espírito após a morte reflete seu grau de evolução, seus pensamentos e seus sentimentos. No caso de Cecília, sua mãe já havia alcançado equilíbrio moral e espiritual suficiente para colaborar de forma mais ativa em sua proteção, consolo e inspiração. Ainda assim, a assistência prestada à jovem não dependia apenas dela, mas de uma equipe espiritual organizada. Prosseguindo na observação, o instrutor Calderaro aproxima-se serenamente da gestante e convida André Luiz a participar da análise espiritual de seu estado. Ao examinar o organismo da jovem, André Luiz percebe um quadro de profundo desequilíbrio. Segundo sua descrição, os centros endócrinos funcionam de maneira desordenada. O coração apresenta graves alterações no ritmo, enquanto o organismo tenta eliminar toxinas por meio de intensa transpiração. Entretanto, o aspecto mais impressionante não está apenas no funcionamento do corpo físico, é o estado de sua mente. André Luiz observa que as regiões superiores do cérebro encontram-se obscurecidas, enquanto as áreas relacionadas aos impulsos mais primitivos concentram enorme quantidade de energia mental.
Em outras palavras, a jovem encontra-se completamente dominada pelo desespero, pela revolta e pela rejeição. Na visão espírita apresentada por André Luiz, os pensamentos não permanecem apenas na intimidade da consciência, eles irradiam energia. Por isso, ele descreve que da mente da jovem partem correntes escuras que descem em direção ao aparelho reprodutor, atingindo o embrião de aproximadamente 4 meses de gestação. Desejando compreender melhor aquela situação, André Luiz sintoniza seu pensamento com o da gestante. Então, ele passa a ouvir mentalmente aquilo que Cecília repete sem cessar. Eu odeio esse filho que nunca pedi. Vou expulsá-lo, não o aceito. Cecília não enxerga a gravidez como uma bênção ou uma oportunidade de crescimento. Para ela, aquele filho representa dor, medo, perda e desespero. Mas, ao mesmo tempo, André Luiz percebe outra voz. É a voz do espírito que se encontra em processo de reencarnação, como alguém despertado bruscamente de um sono tranquilo. Ele suplica: poupa-me, poupa-me. Quero acordar no trabalho, quero viver e reajustar o destino. Ajuda-me, resgatarei minha dívida, pagar-te-ei com amor. Não me expulses, tem caridade. Amigos, essa é uma passagem muito emocionante. Segundo a doutrina espírita, o espírito que reencarna não inicia sua existência naquele momento. Ele já possui uma longa história construída ao longo de outras vidas. O nascimento representa uma nova oportunidade concedida por Deus para continuar aprendendo, reparar faltas passadas e desenvolver novas experiências. Por isso, o apelo daquele espírito não é apenas pelo nascimento físico, é um pedido por mais uma oportunidade de evolução. Entretanto, a mãe permanece dominada pela revolta. Em pensamento, ela responde: nunca, prefiro morrer a receber você em meus braços. Você destruiu minha vida, eu o detesto. Na descrição de André Luiz, as vibrações de rejeição continuam sendo projetadas incessantemente em direção ao filho em formação. Diante daquela cena profundamente dolorosa, Calderaro interrompe a observação. Olha para André Luiz e pergunta: compreendes agora, André, a extensão dessa tragédia? André Luiz responde que sim. Naquele momento, ele entende que o verdadeiro drama não se limita ao aspecto biológico da gestação. Existe uma tragédia muito mais profunda. De um lado, uma mulher profundamente adoecida emocionalmente, incapaz de enxergar outra saída para seu sofrimento. De outro, um espírito que aguarda a oportunidade de renascer para continuar sua caminhada evolutiva. Entre ambos encontram-se os benfeitores espirituais, empenhados em proteger, orientar e amparar todos os envolvidos, dentro dos limites permitidos pelas leis divinas. É então que, em meio àquela atmosfera de angústia e tensão, Cecília dirige-se à enfermeira com voz firme. Estou cansada, Liana, muitíssimo cansada, mas exijo a intervenção esta noite.
É nesse momento que a narrativa alcança um de seus pontos mais delicados. O que acontecerá a partir dessa decisão? Como agirão os benfeitores espirituais diante da escolha de Cecília? E quais serão as consequências para ela e para o espírito que aguardava a oportunidade de renascer? Essas são as questões que acompanharemos na continuação deste estudo, quando André Luiz nos permitirá compreender com mais profundidade as consequências espirituais das decisões humanas e a infinita misericórdia de Deus, que jamais abandona aqueles que sinceramente buscam recomeçar. Agora, meus amigos, convido vocês a elevarem seus pensamentos a Deus através da prece das fraternidades. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformarem o mundo. E agora vamos de encontro à nossa patrona e protetora, Maria de Magdala, e com muito amor rogamos a proteção de Maria de Nazaré, nossa amiga e doce mãe. E amparados por Maria, chegamos a Jesus, nosso Mestre, modelo e amigo. E com Jesus buscamos nosso Pai Criador, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. E assim, unidos no amor e na misericórdia de Deus, vamos elevar nossos pensamentos em vibração de paz, luz e equilíbrio para o universo e para o nosso planeta Terra. Vamos pedir ao Pai que ampare também todos os sofredores, encarnados e desencarnados, concedendo cura, consolo e esperança. Também agora vamos visualizar nos braços amorosos de Jesus aquele familiar, amigo que necessita de cura, alívio para seus sofrimentos. E vamos lembrar das palavras do Mestre Jesus, que ao curar sempre perguntava: Tens fé? A tua fé te curou. E envolvido na luz do Divino Amigo, a sua saúde se renova e a sua tristeza se transforma em alegria, coragem e fé. Graças a Deus, pedimos pela proteção de Jesus para a casa de Maria de Magdala e união fraternal. Pedimos também bênção para todos os lares da terra, para que o amor, o perdão e a paciência reinem em cada família. E neste momento, vamos visualizando Jesus entrando em nosso lar, passando por cada cômodo, envolvendo tudo com a luz da sua presença amorosa. Peçamos ao Mestre que nos ajude a espalhar o bem, a praticar o perdão e a sermos luz na vida de todos que cruzarem nossos caminhos. E vamos agora nos sentindo abraçados pelo Mestre, acolhidos em seu amor, recebendo bênção de saúde, paz e alegria. Graças a Deus. E agora passemos a fluidificação da água,
Rogamos a Deus, Pai de infinita bondade e justiça, e Jesus, nosso amado Mestre, que a corrente médica do nosso venerável Dr. Bezerra de Menezes, amigo dos humildes e dos enfermos, coloque nessa água o remédio necessário para o equilíbrio do nosso corpo e da nossa alma. Senhor, agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos num só pensamento, estarmos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e em nossos corações.